Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui na Suno, Alta Performance, indo além do mercado. E hoje tem um convidado ilustre, muito especial, que é um cara que eu acompanho desde a minha época de faculdade. Mas antes de apresentá-lo, aqui do meu lado tem o economista da casa também, Rafael Pérez. Fala, Rafa, beleza? Fala pessoal, tudo bom? Espero que gostem hoje do podcast. Então vamos lá. Muito obrigado, Samuel Pessoa, por ter aceitado esse convite de conversar aqui com a gente. Para iniciar os motores, a primeira pergunta que eu faço é: quem é Samuel Pessoa? Eu costumo dizer que eu sou paulistano da Zona Oeste, né? Eu sou nascido e criado no Pacaembu e vivi, né? Quando a gente fala paulistano Zona Oeste, quer dizer que na minha infância eu vivia entre Pinheiros, Pacaembu, Perdizes, Sumaré, Higienópolis, Barra Funda, aquela região da cidade, né? Era o que eu circulava. Eu tenho 61 anos, significa que eu nasci em 1963. Eu estudei física na USP, fiz mestrado em física na USP, e aí fiz uma transição para economia, prestei um PEC, né? Economia tem essa coisa legal, que tem uma porta de entrada para a profissão depois da graduação, que é o exame da Associação Nacional do Centro de Pós-Graduação, da ANPEC, tem todo ano, e se você for bem na prova, você ingressa num curso de pós-graduação em economia, num bom centro, e terminei meu doutorado em economia. Hoje eu escrevo uma vez por semana, já há 11 anos, uma coluna na Folha de São Paulo. As pessoas me perguntam: mas Samuel, como você faz toda semana, 52 semanas por ano? A resposta que eu dou é que o Brasil é animado. Se eu fosse um colunista, tem muito assunto, né? Se eu fosse um colunista na Suíça, eu ia ter mais dificuldades. No Brasil não falta tema. Eu sou pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, e chefe da pesquisa econômica da Julius Baer Brasil, aqui na Faria Lima, vizinho a vocês aqui. Então, sou eu. Maravilha. Eu normalmente gosto de estruturar no final de cada apresentação, só para a gente alinhar todo mundo aqui. Então, Samuel Pessoa iniciou sua formação acadêmica em Física pela Universidade de São Paulo, fez mestrado na mesma área, também pela USP. Em 94, terminou seu doutorado em Economia, e até tem uma pergunta interessante aqui para o Rafa depois. Atualmente é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, mais conhecido também como FGV-IBRE, colunista do jornal Folha de São Paulo e chefe pesquisador de economia do Julius Baer Brasil. Autor de diversos artigos acadêmicos sobre temas ligados ao desenvolvimento econômico, produtividade, publicados em revistas nacionais e internacionais. Então, Rafa, acho que a gente pode começar com uma pergunta muito boa. Muito boa mesmo, Samuel. A gente foi um pouco curioso, eu acho que as pessoas também vão ficar curiosas e se identificar, né? Que é um pouco sobre a sua trajetória de vida. Como é que um físico que fez mestrado em aerossóis atmosféricos foi parar em economia? Foi assim, eu falei, né, eu nasci em 63, então eu peguei todo o milagre econômico lá dos anos 70. E aquela a nossa expectativa era que o Brasil ia ficar rico. A gente achava que o Brasil ia crescer e não existia a ideia de armadilha da renda média, não tinha nada disso. O Brasil estava condenado a crescer. E veio nos anos 80, década perdida, a crise em 1980, uma crise dramática, que não só começou, demorou para a gente perceber que aquele sonho não ia rolar. Mas, num primeiro momento, aquela crise foi uma crise tão profunda quanto a crise agora, nossa, de 2014, 2016, do ponto de vista de perda de PIB. Ela foi tão profunda quanto, mas com uma diferença. Ela ocorreu quando não existia o estado de bem-estar brasileiro. Não tinha benefício de prestação continuada, Bolsa Família, todos os programas de aposentadoria, não tinha SUS. Então, a tragédia social foi muito maior do que a da crise de 2014, 2016. Você viu a pobreza nas ruas. E, naquela época, o Brasil ainda era um pouco mais rural do que hoje. Uma cidade como São Paulo, que crescia muito, que gerava muito emprego na indústria, você não via pobre. A pobreza estava bem mais nas periferias e no campo. A cidade gerava emprego, você tinha a indústria ainda crescendo,
E a gente descobriu que o Brasil era pobre naquela década, naquela crise. Eu conto uma história. Assim, em 1980 ou 79, se você fosse para um cinema de rua, sei lá, o Belas Artes, e você parasse o seu carro na rua, não tinha guardador de carro. Não existia isso. Existia guardador de carro no centro de São Paulo, no Anhangabaú. E era, inclusive, outro conceito. Era um cara que lavava o carro, cuidava do carro para você, você ia trabalhar o dia inteiro no centro. Era uma outra... Aquela ideia da rua ter um dono, aquela vaga ter um dono, e ele extorquir um dinheiro para você poder parar, e depois ele vai embora, não vai olhar nada, deixa o carro ali. Isso não existia. E eu vi essa norma social sendo construída. É uma instituição. Né? E ela, fruto do desemprego e do problema que foi gerado, as pessoas começaram a se ocupar daquilo. A gente não gostava, a gente reagia, brigava com o cara. Só que você ia para o cinema, quando você voltava, o carro estava arriscado, o cara tinha um poder de barganha que você não tinha. Protege dele mesmo, né? Então, meio teorema de Coase, assim. Os direitos de propriedade estão redefinidos imediatamente pela distribuição de poder de barganha. Você paga um pouco para o cara e o equilíbrio não mudou em nada. Só tem uma redistribuição patrimonial. E foi muito interessante, porque eu vi essa instituição sendo construída. Isso você estava na transição da física para a economia? Eu estava ainda na física, estava na graduação. Uhum. Aí, no final da graduação, comecei a me interessar. Aí eu já estava pesquisando nesse grupo de física aplicada de aerossóis atmosféricos, né? Aí eu engatei um mestrado imediatamente, com uma bolsa FAPESP, um assunto bem interessante, mas já interessado em economia. Eu me lembro como fosse hoje, um dia eu estava saindo da USP, eu tinha um Fusquinha, que eu dividia com as minhas irmãs, e eu dei carona, a gente dava carona naquela época. Na saída da USP, naquele último ponto de ônibus que tem na saída da USP, as pessoas paravam e davam carona. Eu voltei muitas vezes de carona e quando eu estava de carro, eu dava carona a quem tivesse. E eu me lembro que entrou um cara, eu não sei quem é, um cara que estava na economia, e disse, se você quiser estar interessado em economia, tem essa porta de entrada, tem o exame do MPEC, você pode fazer, você vai ter que estudar macro e micro, ser físico, você vai bem, mas tem... Para a FEA USP tem uma prova de economia brasileira que você tem que fazer. E aí é legal fazer o curso. E tem um curso no último ano. E eu tenho uma característica, eu ouço o que as pessoas falam, eu levo a sério. O cara falou aquilo, no dia seguinte eu fui para a FEA, peguei o programa da prova da ANPEC, vi que ia ter o curso do Zé Roberto Mendonça de Barros, de economia brasileira, na graduação. Então já me organizei para ser aluno ouvinte. Então, eu costumo dizer que eu entrei na profissão com o pé direito, porque Zé Roberto é um economista maravilhoso e o curso dele de economia brasileira era espetacular. E no dia seguinte, eu fui numa livraria, fui na Cultura, que tinha lá na Paulista, né? Era pequena naquela época, e eu saí de lá com 2 livros, né? Um de macro e de micro. Saí com o livro de macro, Dinâmica Macroeconômica, do Mário Henrique Simonsen, e o de micro com Hal Varren, Microeconomic Analysis. Então, eu escolhi bem. 2 clássicos, né? 2 clássicos. Eu também tinha isso. Até hoje eu tenho isso. Eu começo a estudar um assunto, eu rapidamente descubro o que é bom, o que é ruim. E aí comecei a estudar. Comecei a estudar que nem louco, terminei o mestrado. No ano que eu terminei o mestrado, foi uma loucura, porque eu estudava 18 horas por dia. Ficava uns 8 horas fazendo a dissertação do mestrado, e umas outras tantas horas me preparando para o MPEC. Fiz o curso do Zé Roberto, foi uma delícia fazer, adorei fazer aquele curso, porque no colégio eu tinha lido Formação Econômica do Brasil Furtado e tinha lido História Econômica do Brasil, do Caio Prado. Tinha lido esses 2 livros no segundo colegial. Caramba. E, de fato, esses 2 livros me marcaram muito. Então, juntou tudo, a crise econômica, a lembrança do colégio, fazer o curso do Zé Roberto, estudar o livro do Simonsen, Dinâmica Macroeconômica, que é um livro maravilhoso, uma coisa maluca. O Simonsen é um gênio completo, né? E a maneira como ele expunha macro era muito interessante. E é isso. Eu prestei MPEC. Convergiu, né? O meu pai contou uma história que acho que foi o Nakano que citou,
que acho que para o vestibular da FGV, e aí o Nakano falou, olha, a gente quer biologia e física tem que ter no vestibular, porque a biologia estuda sistemas, economia, no fundo, são mercados e modelos, coisa sistemática. São sistemas, é verdade. E física, você, no fundo, usa a matemática para traduzir um fenômeno natural. E, no fundo, a física, e aí passando para economia, você tenta traduzir de forma matemática as relações econômicas. Então, é um paralelo interessante, por isso que física, você tem um olhar também que é um instrumento importante e relaciona com a economia também. Tem, porque a física ela tem isso, né? A física ela usa muita matemática para falar de uma realidade que é exterior à matemática. Né? E economia é isso que a gente faz o tempo todo. Né? Os modelos macro, micro, hoje em dia está tudo matematizado para tentar explicar. Eu vejo um amigo meu, às vezes, eu lendo um paper, né? Aquele cheio de equação, eu vou lendo. Quer dizer, mas como você lê? Eu disse, sou treinado, passei anos fazendo essas contas. Então, assim... Isso aqui perto da física. Não, você pega um maestro, né? O maestro, ele pega uma partitura, ele ouve a música. Está treinado, ele pega a partitura e ele ouve aquilo. A gente, depois de muito tempo, você pega um paper acadêmico cheio de conta, um modelo, você vê o modelo, você lê, você não precisa fazer mais todas as contas. Depois de um tempo você fica enferrujado, tem que voltar a estudar um pouquinho, mas você olha aquela formalização e tem um mundo por trás dela acontecendo. Tem mercado, tem preço subindo, preço caindo, acumulação de capital. Você vai lendo aquele paper, você vê tudo acontecendo, como um maestro que olha uma partitura e ouve a música. Sim. Agora a gente faz essa transição para colocar todo mundo na mesma página, que é um tema que não sei se é muito claro para o brasileiro e que, no fundo, pode ser traduzido numa pergunta só, que é por que o Brasil não decola? E aí acho que se na década de 80 o Brasil era condenado a crescer e falhou, e aí alguns anos atrás a capa do The Economist era o Brasil subindo, depois o Brasil crescendo, a gente fala por que o Brasil não decola? E aí para introduzir esse tema numa contextualização, eu até gosto de citar um artigo do Pedro Cavalcanti, que é o da FGV também, que é Visões sobre o Atraso da Economia Brasileira. E aí, para todo mundo entender um pouquinho, lá tem 2 blocos, 2 grupos que tentam explicar como o Brasil, qualquer país, poderia crescer. Então, de um lado, tem uma visão que seria mais aumento da taxa de investimento em poupança e acumulação de capital, e aí você, às vezes, tem um governo, estado que investe ou faz subsídios, no fundo, tenta aumentar o investimento para fazer um país crescer. E tem um grupo que eu acho que vai partir muito da nossa discussão hoje, que olha um pouco mais como a economia de um país organizado. E aí ele cita até uma frase que eu até extraí aqui que para começar o nosso papo, que é: países são pobres não porque investem pouco, mas porque são muito ruins em organizar seus recursos, insumos e fatores de produção. Isso aqui acho que pode ser resumido numa palavra: produtividade. O que é produtividade, professor Samuel? Perfeito. O Brasil ele é renda média, pobre, porque a produtividade aqui é baixa. Então, o problema do crescimento é entender a baixa produtividade. Então, primeiro a gente tem que saber o que é produtividade. Né? Vamos lá. A cada 3 meses, o IBGE dá um número, né? O Brasil cresceu tantos %. Né? Como que esse número é feito? Tá? Eu vou gastar um tempinho para explicar como que esse número é feito. O IBGE tem uma lista de todos os bens e serviços que são produzidos por ano no país. Tá? O que é um bem? Então, assim, quantos carros são produzidos? Carros de tal tipo, carros de outro tipo, quantas geladeiras, quantas televisões, quantos quilômetros de estrada asfaltadas foram feitos, quantos metros quadrados de obras de arte, pontes e tal, foram construídos naquele ano. Quantas horas de aula foram ministradas na rede pública, na rede privada, quantas horas de
de médico, de atendimento médico foram feitas, é um serviço, atendimento médico, quanto foi feito de serviço de varejo, gente vendendo coisas. Então, define-se um bem e um serviço, diversos bens, em unidades físicas. Percebe? Isso que eu falei não tem valor. A produtividade ela tem por trás dela produzir coisas físicas. Podem ser tangíveis, como bens, podem ser intangíveis, como serviços. Mas são coisas reais, não é valor. Evidentemente, quando o IBGE diz o PIB, ele fala um valor. Como que ele calcula? Ele pega o seguinte, eu tenho no ano de hoje, o ano T, tá, sei lá, 2023. Então, eu tenho o inventário de todos os bens e serviços que são produzidos no país. E o IBGE conta. Para cada bem, você vê as unidades de quanta coisa foi produzida. E aí tem o preço de cada unidade, naquele ano T. Aí faz preço vezes quantidade, dá o PIB em bilhões. Aí no ano subsequente, no outro ano, tem a mesma lista de coisas. Ele vê quanto foi produzido de cada coisa. E precifica eles ao preço do ano anterior. Tá? Então, pego tudo que foi produzido em 2024, ao preço dos anos anteriores, e percebe, eu faço preço vezes quantidade com os mesmos preços. E aí a variação dessa coisa é quanto a mais de quantidade a gente está produzindo, porque os preços estão constantes. E aí dá um crescimento real. Então, esse crescimento real de um ano para o outro é uma ideia de quantidades a mais que a gente está produzindo de tudo, de bens e de serviços. Então, a tragédia é o seguinte: quando eu comparo o Brasil com os Estados Unidos, 1 hora trabalhada no Brasil produz, em média, 5 vezes menos unidades de bens e serviços. Então, o brasileiro trabalha 1 hora e produz 5 vezes menos do que um americano que trabalha a mesma hora que um brasileiro. E aí a gente é mais pobre por causa disso. Então, isso é consensual. Ninguém discorda disso. Quer dizer, o Brasil é mais pobre do que os Estados Unidos, porque a produtividade do trabalho aqui é mais pobre. E produtividade do trabalho é a quantidade de bens e serviços que 1 hora trabalhada produz no Brasil é 5 vezes menor do que a quantidade de bens e serviços que 1 hora trabalhada produz nos Estados Unidos. E aí o ponto é, não necessariamente, olhando aqui para essas duas grandes grupos, né, não necessariamente investir mais, colocar mais dinheiro vai fazer que o trabalhador brasileiro atinja essa produção em horas trabalhadas dos Estados Unidos. O que a gente precisa fazer para tentar chegar, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma referência mundial? Então, a gente faz primeiro uns exercícios mais grosseiros para tentar saber, assim, essa diferença de produtividade, será que eu consigo atribuir a coisas que eu observo? Então, a gente observa capital físico, a gente observa escolaridade. Então, será que a gente produz menos porque a quantidade de capital físico é menor aqui? Será que a gente produz menos porque as habilidades cognitivas e não cognitivas que vêm de um processo de escolarização formal de qualidade, que estão embutidas no trabalhador, aqui são piores? Ou será que tem alguma coisa que não é nem capital físico, nem as habilidades cognitivas e não cognitivas estão embutidas no trabalhador, que é resultado da escolarização formal, que a gente chama capital humano? Então, será que tem alguma terceira coisa, que não é nem capital físico, nem capital humano, que é diferente? Essa terceira coisa a gente chama produtividade total dos fatores, que é um nome bonito para uma coisa que a gente não sabe direito o que ela é. Na verdade, a gente já tem uma boa ideia do que ela é. Nos últimos 30 anos, a nossa capacidade de entender melhorou muito, mas essencialmente essa produtividade total dos fatores é a eficiência pela qual
eu misturo capital físico e capital humano para produzir produtos. Quando eu comparo o Brasil com os Estados Unidos, eu disse, né, a gente produz 1/5 do que produz lá. Não é capital físico. Tá? Capital físico a gente não tem muito menos do que os Estados Unidos, não. Eu já volto a esse ponto, tá? Não é capital físico. Metade deve ser capital humano e a outra metade é produtividade total dos fatores. Então, se eu quiser comparar o Brasil com os Estados Unidos, eu tenho que olhar capital humano e produtividade total dos fatores. Se eu comparar o Brasil com a Coreia, vai ser um pouco diferente, porque aí lá tem mais capital físico do que aqui. Inclusive, lá tem mais capital físico do que os Estados Unidos. Os países anglo-saxões, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, né, Nova Zelândia, Austrália, eles não têm capital físico demais. Eles não são grandes poupadores. Tal. É por isso que, comparando o Brasil com os Estados Unidos, em capital físico não é onde vai estar a grande diferença. A grande diferença está no capital humano e está na produtividade total dos fatores. Se eu comparar Brasil e Coreia, a diferença de produtividade total dos fatores vai ser bem menor, mas a Coreia vai ter uma produtividade total dos fatores maior do que a nossa, mas não é tão maior assim. Mas eles têm muito mais capital humano, muito, e tem mais capital físico do que a gente. Pode dar um exemplo só para o que seria a produtividade total dos fatores, só para quem não entendeu muito bem essa linguajar? Não, claro. Não, e é difícil mesmo, tá? Porque, assim, na verdade, como que surgiu essa ideia de produtividade total dos fatores? Ela surgiu não no contexto de comparar país rico com país pobre. Ele inicialmente surgiu no contexto de comparar os Estados Unidos com ele mesmo ao longo do tempo. Então, o cara que fez esse trabalho ganhou o Nobel e morreu há 2 ou 3 meses atrás com 99 anos. Robert Solow, professor do MIT. E nos anos 50 ele teve essa ideia, uma ideia meio simples, mas economia, as ideias simples são muito poderosas, né? É o seguinte, olha, eu tenho a trajetória de crescimento real, naquele sentido que a gente conversou, da economia americana. Eu sei a quantidade de trabalho, o que aconteceu com ela. E eu sei quanto que cada trabalhador produz, a produtividade. É porque eu olho os salários. E eu tenho capital. Eu tenho o retorno do capital. Então, posso saber quanto do crescimento eu atribuo àquele estoque de capital que está crescendo. E quanto do crescimento eu atribuo à quantidade de trabalhador que está crescendo. Será que se eu somar essas duas coisas dá o que cresceu nos Estados Unidos? E o resultado solo é que não. Assim, os Estados Unidos cresceu muito mais do que deveria crescer, pelo que eu vejo que está acontecendo com capital físico e capital e trabalho. Aí o solo chamou isso de resíduo de solo, ou tamanho da nossa ignorância. E como os Estados Unidos é um país que está na fronteira tecnológica, a gente atribui para os Estados Unidos esse resíduo de solo a melhora tecnológica, né? A gente vai descobrindo novas coisas. A ciência avança, as tecnologias avançam e as novas tecnologias vão fazendo com que a produtividade aumente. Então, esse resíduo nos Estados Unidos, que é um país que está na fronteira tecnológica, a gente atribui majoritariamente a mudanças técnicas. Agora, não é só mudanças técnicas. Tem muita organização que vai melhorando, vai tornando a economia mais eficiente. Então, vou dar um exemplo. Se você for no Museu de Belas Artes, no Museu de Artes de Detroit, né? Detroit é aquela cidade que tem lá as montadoras, né? Lá nesse museu tem um painel pintado por aquele pintor mexicano Diego Rivera. Eu nunca fui no museu, tá? Eu li isso, na internet vi as pinturas. Mas alguma vez eu estiver perdido em Detroit, vou querer lá ver. São super bonitos. O Diego, em 1930, passou acho que uns 2 anos em Detroit pintando um painel com vários painéis, que era a fábrica da Ford, a planta da Ford. Aí você olha o painel do Diego Rivera, gente, é o seguinte, você vê minério de ferro entrando, carvão,
Tem um monte de pintura e na outra ponta, carro. Então, assim, como que a gente fazia carro em 1930? Entrava minério de ferro, carvão, provavelmente madeira e borracha, e saía do outro lado do carro. Assim, não é muito eficiente. Né? De lá para cá, as montadoras viraram montadoras. Ela era uma siderúrgica. Assim, a fábrica da Ford tinha uma siderúrgica dentro dela. Uma loucura isso. Evidentemente, a gente, nesses 90 anos, entre 1930 e agora, a gente mudou o processo produtivo procurando formas mais eficientes de produzir. Então, tem novas tecnologias, mas tem também reorganização da produção na direção de aumentar a eficiência. E aqui é um enorme processo de terceirização. Eu não vou mais ter a cirurgia, vou comprar comprar placa de aço. E hoje você chega numa montadora, provavelmente quem pinta o carro não é mais a montadora. Tem uma empresa terceirizada que só faz isso, que o dono provavelmente é um engenheiro químico muito sofisticado, que só pensa nisso, só faz isso, faz P&D nisso, é especializado e para a montadora é muito mais barato comprar o serviço de pintura do que ela internamente. Então, ao fazer essas coisas todas, a produtividade vai aumentando. Então, quando eu olho um país ao longo do tempo, tem tecnologia e tem procurar maneiras de fazer que são mais eficientes. Evidentemente, quando a gente compara país pobre com país rico, tecnologia é a mesma, né? Porque eu estou uma foto no tempo, estou pegando o mesmo tempo, naquele momento, tem um país pobre, um país rico, todo mundo tem acesso ao mesmo conjunto de tecnologias que estão disponíveis para todos. Então, não dá para dizer que a tecnologia é diferente. Ou se ela é diferente, é por algum motivo que ela é diferente. Então, quando eu olho um país pobre, um país rico, que é o que eu fiz agora, né? O Brasil, 1 hora trabalhada no Brasil produz 1/5 de 1 hora trabalhada nos Estados Unidos. Capital físico não é o que explica isso, metade é capital humano, metade é tamanho da minha ignorância, produtividade total dos fatores. Isso não pode ser tecnologia, porque as mesmas tecnologias estão disponíveis nos Estados Unidos, estão aqui. Pode até ser tecnologia, mas eu tenho que explicar por que a gente não adota, eles adotaram. Então, aí o que a gente tem uma... Depois a gente pode olhar detalhe por detalhe, mas tem uma explicação mais geral, que a gente chama a qualidade do marco legal institucional. Eu vou dizer o que é isso, aí eu vou dar um exemplo bem claro, que vai ficar fácil da gente entender. Quer dizer, o marco legal institucional é um conjunto de regras que fazem com que uma economia de mercado opere. A gente sabe que o conjunto de regras, elas estabelecem os retornos privados que vão resultar das ações das pessoas. Então, eu tomo uma decisão no mercado, contratar uma pessoa, demitir uma pessoa, ou fazer um investimento. Eu tomo uma ação, essa ação vai gerar uma grana para mim, líquida dos custos. Agora, esta mesma ação vai gerar uma grana para a sociedade, líquida dos custos. Um marco legal institucional que estimula a eficiência da economia e gera crescimento é aquele que faz com que os retornos privados que resultam das ações que as pessoas têm sejam iguais aos retornos sociais. Então, sempre que eu tenho regras que fazem com que tem maneira de eu ganhar dinheiro sem gerar retorno para a sociedade, vai ter problema. Então, no limite, é o roubo. O roubo é uma atividade econômica, o cara está ganhando, é o ganha-pão do cara. Agora, é uma atividade que gera retorno para ele privadamente, não gera nenhum retorno para a sociedade. É só uma transferência. Você não produziu nada de novo. Você gastou seu tempo, seu trabalho, para não produzir nada. Então, uma sociedade que permite o roubo é uma sociedade que os incentivos estão mal alinhados, porque existe uma maneira de ganhar dinheiro sem produzir nada. Posso pensar em roubo, posso pensar em corrupção. Agora, foi um exemplo que tem mais a ver com a gente.
Imagina que aquele país tem um conjunto de regras tributárias que faz com que a empresa fique gastando muito recurso para pagar. É difícil pagar. Então, tem que ter 20 vezes mais contador do que se ela operasse em outro país, porque tem 25 legislações de ICMS, tem não sei quantas legislações de ISS, a lei do PIS/COFINS é uma zona. Posso dar já vou puxar aqui, acho que a gente vai estar entrando no terceiro bloco. E aí, recentemente, você coordenou um estudo sobre estrutura tributária em grandes empresas, que pode gerar distorções, que tem muito a ver com isso. Tem, totalmente a ver com isso. Então, você poderia contar um pouco desse estudo e aí já entrando como as regras e o ambiente tributário pode gerar retornos maiores para a sociedade, além do privado? Como que você enxerga essa questão trazendo para a atualidade brasileira? Então, a gente falou, né? O Brasil é 1/5 dos Estados Unidos. Metade disso é escola. E aí é uma conversa longuíssima sobre rede pública, tal, um monte de coisa. Metade é produtividade. Um elemento importante da produtividade é o capital e o trabalho está alocado nas empresas mais eficientes. Hoje a gente sabe que as empresas não são todas iguaizinhas. Então, se eu pegar um país pobre, um país rico, pega um setor bem específico, assim, produção de ladrilho. Tá? Então, tem um monte de plantas e fábricas que produzem ladrilho no Brasil. E tem um monte de fábricas que produzem ladrilho nos Estados Unidos. Então, eu estou controlando pelo setor, bem específico. Aí eu posso, para cada fábrica que produz ladrilho no Brasil, eu posso medir a produtividade do trabalho naquela fábrica. Então, eu vou ter uma distribuição, vai ter, sei lá, 1.000 fábricas, eu vou ter 1.000 dados de produtividade do trabalho, eu posso colocar uma distribuição. Tem fábrica mais produtiva, fábrica menos produtiva, e eu posso colocar num gráfico quantas fábricas tem com produtividade de X até X mais alguma coisa, quantas fábricas têm produtividade de X mais alguma coisa, mais um pouquinho, e eu vou organizando um gráfico com a dispersão, com as diversas quantidades de plantas com cada faixa de produtividade. Eu posso fazer a mesma coisa para os Estados Unidos. O que aparece quando você faz país rico com país pobre? A dispersão, a distribuição de produtividade nos Estados Unidos é muito estreitinha. Quase todo mundo tem a mesma produtividade. Tem uma dispersão baixa. Quando eu olho o Brasil, as melhores fábricas brasileiras são tão produtivas quanto as americanas. Só que, por algum motivo, a gente tem um monte de plantas hiper pouco produtivas que lá nos Estados Unidos essas plantas desaparecem. E aqui no Brasil elas não desaparecem. Brasil, México, Índia, tal. Isso não é um fenômeno só brasileiro. Então, tem alguma coisa que faz com que um monte de empresas pouco produtivas, nos Estados Unidos elas desaparecem. Então, quando uma empresa pouco produtiva desaparece, o capital e o trabalho que está lá sai de lá e vai para uma empresa mais produtiva. Aí a produtividade sobe. Né? Às vezes você tem um empresário que é muito competente para ser empresário. Então é melhor que a empresa dele feche e ele vai ser um engenheiro contratado numa outra empresa e fazer um trabalho de engenharia, não vai ser empreendedor, porque ele não tem talento para isso. Né? Essas coisas todas são má alocação. Então, isso é um fato da vida, é um fato observado. Ocorre, não tem debate. Quando eu faço esse exercício, países pobres ou de renda média, o que os distingue dos países ricos é que um monte de planta pouco produtiva está operando. E nos países ricos isso não existe. Isso é uma fotografia. Né? Eu posso fazer esse mesmo fato estilizado fazendo um filme. Ou seja, as empresas, as plantas, elas têm um ciclo de vida. Você surge, aí você vai ficando mais velho, você vai crescendo. Então, pega país rico, existe o mesmo exercício, eu me fixo num setor bem específico. Eu pego todas as empresas que produzem ladrilho. E eu sei a idade delas. E o que a gente vê é que tem uma relação positiva
entre o número de trabalhadores que ela tem e a idade que ela tem. Se ela é mais velha, vai ter mais trabalhador. Significa que ela cresceu. Aí as que não cresceram desapareceram, morreram. Então você tem um ciclo de vida e você tem um mecanismo que vai expulsando um pouco o eficiente, fica só eficiente, o eficiente vai crescendo. Exatamente porque os ineficientes vão fechando e o capital de trabalho vai saindo dos ineficientes e vai para os eficientes. Esse mecanismo é bem documentado, ele opera nos países ricos. Se eu fizesse o mesmo exercício para o México, por exemplo, não tem uma correlação entre tempo de vida e tamanho. Esse mecanismo esse ciclo de vida das empresas não funciona. Então, a gente tem que entender o que é isso, onde que está pegando. Né? E hoje acho que a gente tem um consenso bastante forte que esses países de renda média têm uma estrutura tributária e regras trabalhistas que discriminam pelo tamanho. A informalidade é um fenômeno associado ao tamanho, que é muito grande e não consegue ser informal. Aqui no Brasil teria o Simples. Tem PJs, o Simples, você tem os regimes tributários especiais. Lucro real. Que na verdade, geram uma arbitragem tributária. Outro dia eu estava conversando com um construtor, com uma empresa formal. Diz, olha, meu negócio super... Eu construo. Então, eu estava querendo construir, aí tinha um concorrente meu, mas eu disse, olha, você não quer que eu construa para você e você vende? Vamos fazer, né? Vamos cada um fazer o que faz bem. Ele disse, legal, vamos fazer isso. Você constrói para mim e eu sou o incorporador. Aí ele foi ver o preço. E o cara tinha o mesmo preço dele. Ele disse, meu Deus do céu, eu sou muito melhor do que ele. Minha tecnologia é muito melhor. Tem menor possibilidade de ter o mesmo custo. Aí foi com ele e disse, legal, posso conhecer seu canteiro de obra? Ele foi lá, ficou estudando, descobriu que o cara tinha 30% de arbitragem tributária. Então, assim, o custo dele era arbitragem tributária. Regimes especiais, um monte de coisa, subcontratação. E essas coisas mantêm uma empresa improdutiva produzindo. Então, acho que a primeira coisa é a gente tem que criar regras tributárias que não discriminem o mais eficiente. E os países que estão na armadilha da renda média, um dos elementos importantes, países que nem o Brasil, que ficam com uma produtividade que é 20% da americana e não consegue andar mais, não consegue tirar essa distância, um dos elementos importantes é uma estrutura tributária que favorece o ineficiente. Tem mecanismos que favorecem o ineficiente. E, inclusive, já vou até fazer uma ponte com esse tema de estrutura tributária, Samuel. Eu acho que foi um dos principais temas do ano passado, que foi a reforma tributária. E você trouxe uma visão que eu achei bem interessante, que é fazer essa comparação que está na sua visão, né, me corrija se estiver errado, que a reforma tributária provavelmente foi a principal reforma desde o Plano Real. Exato. E aí eu queria entender de você um pouco por que essa comparação. Claro. E aí já emendar também, né, na segunda parte. Para quem não sabe, a reforma tributária ela focou mais nos impostos ligados a consumo agora, e aí depois vai voltar mais para a renda. E aí eu queria saber um pouco da sua visão sobre essa segunda parte, o que você tem achado da segunda parte. Então vamos lá. A gente tem um sistema tributário que é uma bagunça. Né? Não dá nem para dizer que a gente tem um sistema tributário. É um manicômio esse tributário. É um manicômio, é uma bagunça. A gente não tem sistema tributário. Né? E não é uma força de expressão, isso não é um exagero, é uma realidade. E tem uma série de motivos de por que a gente está nessa bagunça. Tem um processo histórico que produziu, não foi porque é alguém muito ruim, não, é um processo histórico que produziu isso, e a gente conseguiu dar um passo gigante o ano passado, que foi aprovar essa reforma, que eu acho que é a reforma mais estruturante que a gente aprova desde o Plano Real. O que acontece hoje? As empresas elas têm que ter departamentos contábeis gigantescos. Conversa com qualquer multinacional, o cara opera no Brasil, opera no Peru, opera na Argentina, opera na Turquia. Assim, no Brasil tem 20 vezes mais contador.
Assim, não estou exagerando, se conversa, é isso, é 20 vezes mais, 10 vezes mais, 30 vezes mais. É desta ordem. Por quê? Porque, assim, gente, ICMS muda todo dia. Então, você tem que ter um funcionário que todo dia fica entrando no site da Secretaria do Acre. Tem outro que tem que ficar todo dia entrando no site da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Porque só ICMS, tem PIS/COFINS, a zona. Então, além disto, dado que essa bagunça, tem muita zona cinzenta, tem muita dúvida na legislação. E as receitas estaduais e a Receita Federal, elas não dizem como você deve interpretar a lei. Você interpreta e depois ela atua. Se ela achar que você interpretou errado, ela te multa e te processa. Então, gente, a quantidade de litígio que tem é gigante. E aí você tem que ter um monte de advogado. Como que era com a inflação? Inflação, você tinha que ter um departamento financeiro parrudo, qualquer empresa. Você descuidou da gestão do caixa, você quebrava. E em cada esquina do país tinha uma agência bancária, que não fazia nada, só ajudava a gente a conviver com a inflação. Então é meio parecido. Né? A diferença que tem é que não tem uma coisa bonita, meio mágica, que faz você sair de um ponto e ir para o outro, como o Plano Real fez, né? Aquela coisa elegante, de duas moedas. Sim. Agora, a gente é um pouco romântico, né? Porque aquela coisa elegante de duas moedas ela só funcionou porque a gente ficou 10 anos antes fazendo um monte de coisas. Você criou a Secretaria do Tesouro Nacional, você unificou os orçamentos antes, você acabou com a conta movimento do Banco do Brasil, você fez um ajuste fiscal prévio ao Fundo Social de Emergência, e não era nem social nem de emergência, mas o nome ajudou a aprovar no Congresso, que produziu uma situação fiscal superavitária em 1993, que foi a pré-condição para a mudança monetária funcionar. Então, teve lá coisa bonitinha, charmosa, elegante, mas ela só funcionou porque teve muito aprendizado e porque teve muita reforma institucional nos 10 anos anteriores que prepararam o terreno para que aquela reforma monetária funcionasse. Mas, de fato, é uma diferença na reforma tributária, você não tem um equivalente. Vão ser 10 anos de transição, 7 anos de transição, e só depois dali que a gente vai coletar todos os benefícios. Né? Então, é isso. Quer dizer, as pessoas fizeram conta nos 20 anos seguintes à implementação da reforma. Então, a reforma vai ficar mais ou menos em 2030. Então, em 2050, o Brasil vai estar 20 pontos percentuais mais rico do que estaria se não tivesse a reforma. Não é 20% mais rico do que está hoje. É 20% mais rico de onde ele estaria daqui a 30 anos se não tivesse feito a reforma. Então, é um impacto grande. Eu acho que pode até ser mais. Não dá para fazer essa difícil conta mensurar, direita, né? É muito difícil mensurar. A reforma dos impostos indiretos, que foi a que a gente aprovou ano passado, o objetivo dela era eficiência, é atacar a nossa baixa produtividade, nosso maior problema. A reforma da renda, o objetivo dela é aumentar a progressividade dos impostos de renda. Porque agora a Receita tem disponibilizado os dados, tem mais transparência, a gente olha, e o Brasil tem uma coisa estranha mesmo, que é os impostos de renda até os 95% mais ricos, 97% mais ricos, é progressivo. Então, conforme a renda da pessoa aumenta, a alíquota média paga sobe. E quando a gente chega lá no topo da distribuição, inverte a relação. A renda vai aumentando e a alíquota média paga cai. Então, você tem um problema lá. E aí faz sentido, por uma questão de justiça distributiva, a gente pensar melhor, mudanças de mudar a tributação sobre a renda para consertar esse problema, para que
a gente tenha uma estrutura tributária de impostos de renda que sejam progressivos ao longo de todo o espectro de renda, né? E aí tem um detalhe, que é quando a gente chega lá no 1%, a gente chega lá em cima, a natureza da renda muda. Até os 90%, 95% tudo é renda do trabalho, grosso. E aí você cai no imposto de renda da pessoa física, tem alíquota, tal, cobra na fonte e tal. Lá na frente, o grosso é a renda do capital. E esse é um ponto menos conhecido. As maiores distorções não estão nas grandes empresas. Porque as grandes empresas, elas trabalham no regime do lucro real. E ela já tem uma alíquota de 34% se eu somar imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido. Tem algumas oportunidades de planejamento tributário, algumas delas foram atacadas no ano passado com uma série de projetos de lei que o ministro Fernando Haddad mandou para o Congresso, negociou e aprovou. Essa reforma tributária do ano passado, quando estiver plena, ela também vai reduzir muito as oportunidades de planejamento tributário das empresas que operam no lucro real, as empresas grandes. Tem questões que podem ser ajustadas, como possibilidade de distribuição de dividendos na forma de juros sobre capital próprio, que é um instrumento muito interessante, mas que tem lá ajustes para serem feitos nele. Mas o grosso desse problema da baixa progressividade dos impostos de renda no Brasil está nos regimes tributários especiais, no lucro presumido e no simples. Que é você ter... Pega o simples. Você tem escritórios de advocacia, de consultores que estão no simples. O simples não foi pensado para isso. É que no Brasil a gente faz uma política bonitinha, com foco, aí a coisa vai passando e um monte de gente vai entrando, né? Gente que não era para entrar, que a política não foi feita para aquela pessoa. E aí fica um processo de elisão tributária, planejamento tributário, pessoas se utilizando de uma legislação que não tinha sido feita para aquele caso, mas criou-se no Congresso um grupo de pressão e tal, um ajuste na lei que permitia um uso daquela lei contrária à motivação original da lei. O simples, ele foi pensado, o exemplo que me ocorre sempre, eu sempre penso, né? O cara que é um pequeno comerciante que ele toca uma papelaria de bairro, né? Então, tem lá uma papelaria de bairro. Bom, a papelaria é um negócio complicado à beça, porque ele vende muita coisa, ele vende muitos itens. Ele tem que ter um almoxerifado grande, tem estoque. Ele tem que operar o estoque dele. A margem é pequenininha. Valores pequenos, né? Ele tem problema trabalhista, que ele tem balconista. Esse cara, realmente, se ele tiver que operar no lucro real, ele quebra. Então, o simples foi feito para este cara, não para o escritório de advocacia que fatura 10 milhões por mês, ou 3 milhões por mês, ou sei lá quanto. Então, ou para um consultor de alto nível, ou para um médico muito famoso. Simples não foi feito para esse tipo de gente. Ou o lucro presumido. Então, esses regimes tributários especiais, eles permitem que pessoas tenham renda muito alta e paguem muito pouco imposto. E é isso que gera esse fenômeno de que você sobe na escala de renda e a alíquota média de imposto de renda cai. A baixa progressividade do imposto de renda no Brasil nas altas rendas está associado aos regimes tributários especiais, principalmente. E aí tem um problema que a economia política não é favorável. Porque se nós olharmos o Congresso Nacional, quando tem projeto de lei para elevar o teto do limite de enquadramento de uma empresa para o regime do Simples, olha na votação, do PSOL ao PL, todo mundo, 400 e tanto a favor. Ninguém é contra. É meio engraçado, assim, tem um consenso. Todo mundo gosta do Simples. Meio engraçado. Assim, os estudos econômicos que eu conheço, técnicos, mostram que é um
não gerou nenhum dos resultados que era para gerar. Não ganha produtividade, não formaliza, não gera emprego. Assim, não passa em qualquer teste de custo e benefício. Não passa, assim, fácil. Tem um monte de paper. Mas o Congresso Nacional adora essa política. Então, vai ter um longo processo de convencimento, de mostrar para a sociedade. E faz parte dessa agenda maior de a gente combater uma legislação, seja tributária, seja trabalhista, que discrimine contra o eficiente, o grande o eficiente. Eu acho que só para juntar com a primeira parte, olha que interessante. Tudo que a gente está discutindo não é investir mais, é tentar melhorar o ambiente de negócio, organizar melhor, né? Organizar melhor, evitar distorções, tem grupos de interesse, regras claras que não mudem no meio do jogo. Eu acho que a reforma tributária vem trazer e tentar elucidar os problemas. Acho que a grande ponto importante da reforma, além da reforma em si, é tirar o pó, a sujeira debaixo do tapete e mostrar tudo que tem de distorção que a gente podia melhorar. Com certeza, né? Agora, o que você está falando é o seguinte, você falou é que desenvolvimento econômico e o subdesenvolvimento, a diferença de produtividade, é um problema microeconômico, não é um problema macro. Né? Eu acho que essa é a mudança de óculos que a gente precisa fazer, que a academia já fez há décadas e que o debate público brasileiro ainda não fez. O que aconteceu? Você teve lá o problema da Grande Depressão, né? Aquela crise que gerou aquele desemprego na década de 1930. Né? Então, você tinha um problema de ciclo econômico no capitalismo. Você tinha um problema de ciclo econômico nas economias de mercado. E os economistas não lidavam bem com esse problema. Né? E gerava coisas trágicas. Né? Uma economia fica 10 anos com desemprego de 20%. Custo social, famílias destruídas, vidas destruídas. Aí chega um cara meio genial, que é o Keynes, né? Publicou o livro dele em 1936, e descobriu que tinha uns botões que se apertava e que você resolvia isso. O Krugman, Paul Krugman, grande economista, prêmio Nobel, no prefácio que ele escreveu para a edição, acho que é o aniversário de 60 anos da publicação da Teoria Geral. Então, 60 anos, 36... 96, né? Acho que foi a edição de 96 da Teoria Geral. Krugman falou, acho que uma definição precisa. Assim, Keynes deu a sorte de talvez ter encontrado um único problema complexo em ciência social que tinha uma solução simples. Deu essa sorte, era sortudo. Né? Quer dizer, a solução que ele inventou é uma solução de engenharia econômica. Aperta o botão da política monetária, aperta o botão da política fiscal e vamos que vamos. E funcionou. E revolucionou, criou um campo novo da economia, a macroeconomia, e é por isso que o Keynes é considerado o economista mais revolucionário do século XX. Aí o que aconteceu é que no pós-guerra, as pessoas começaram a olhar para o subdesenvolvimento, via aquela massa de gente desempregada, criou-se o conceito de subemprego, e a gente passou décadas achando que o problema do subdesenvolvimento resolvia que nem o problema do ciclo, apertando os botões da macroeconomia. E aí deu essa visão que está subjacente à sua primeira fala. Pau na máquina do investimento e eu vou crescer. Essa era a visão que se tinha, essa era a visão mainstream na década de 1950, que era a transposição para o tema do subdesenvolvimento da visão de mundo do Keynes. O cara que inventou esse modelo aí que você falou, ganhou o Nobel, o Arthur Lewis, economista brilhante. O nosso economista mais influente de todos os tempos, o Celso Furtado, criou mais ou menos o mesmo modelo junto com o Arthur Lewis. Quer dizer, o Arthur Lewis publicou o paper dele em 54, o Furtado publicou em 1954 o livro Economia Brasileira,
Nesse livro tem lá o modelo do Lewis. O Furtado até se ressente, poxa, se eu tivesse publicado, teria tido um impacto, porque eu estava escrevendo as mesmas coisas. Quando você olha os diários do Furtado e nas cartas do Furtado, ele se ressente. E ficou entusiasmado com o paper do Lewis, porque é muito bem escrito, é muito claro o livro. Realmente o Nobel é merecido lá para o Arthur Lewis, mas é uma visão que hoje foi superada. Quer dizer, essa visão que você chamou, que a gente chama assim, fundamentalismo do capital, que é, na verdade, transpor os óculos da macro para falar de desenvolvimento econômico. E a gente descobriu, lá pelos anos 1980, então 30 anos depois do final da guerra, a gente descobriu que não dá, que não tem enfoque macroeconômico para o desenvolvimento. O desenvolvimento é um problema micro de incentivos. Essencialmente, é um problema de governança. No Brasil, a gente, como o Celso Furtado, ele é o nosso economista mais influente e ele tem muitos filhos e netos, a profissão ainda tem uma visão que eu acho que é ultrapassada. Quer dizer, se eu pegar a literatura, pega lá o Handbook of Economic Growth, é super ultrapassado, ou o Handbook of Development Economics, pega lá os volumes todos, essa visão é ultrapassada. Isso passou, as pessoas acreditavam nessa possibilidade. O Plano Marshall foi super importante para gerar essa visão de mundo meio torta, porque você gastou dinheiro, a Europa se recuperou rápido. Pô, se funcionou na Europa, pode funcionar no Brasil, mas a Europa era rica antes, né? Já tinha um enorme nível de escolaridade. Mas, anyway, essa visão mais mecânica, macroeconômica do subdesenvolvimento e da conquista do desenvolvimento, que era muito popular no pós-guerra, hoje ela é totalmente superada na corrente principal do pensamento econômico. Acho que tem mais um tema do Brasil, que a gente está quase com 50 minutos, para a gente poder entrar numa pergunta que eu acho interessante internacional, mas antes de ir para o internacional, a gente vem discutir então o desenho tributário, mas eu acho que tem uma outra perna importante no Brasil, que é a abertura econômica, que eu acho que é um problema também de desenho e de estrutura que dificulta a gente. E aí, por que isso é atual? Porque o novo plano que foi apresentado pelo governo da nova reindustrialização, neoindustrialização, tem NIB, Nova Indústria Brasil, né? NIB, que chama política. Tem um ponto importante chamado conteúdo nacional. E assim, eu estou estudando sobre a Coreia, eu sou mestiço com coreano, meu pai veio da Coreia, e aí eu tenho uma identificação muito grande, cresci na colônia coreana, e acabo estudando sobre economia por lá. E uma das reformas grandes que houve na década de 80 para 90 foi a abertura econômica, que eles tiraram o imposto de importação de um monte de bens, quebrou muita gente, mas aumentou muito o acesso a melhores produtos, melhores qualidades, diminuiu o custo. Por que no Brasil é tão difícil essa questão de importação, impostos, conteúdo nacional, que eu acho que diminui muito a produtividade e o potencial da economia brasileira? Bom, primeiro, eu concordo com tudo que você falou. O professor Edmar Baixa está numa cruzada pela abertura da economia brasileira, né? Há uns 20 anos que Edmar tem escrito muito sobre isso. O Fábio Jambiagi ficou 30 anos escrevendo sobre reforma da Previdência até ela ser aprovada. Mais 10 anos, né, para o Eduardo Baixa. Baixa, acho que tem mais 10 anos. Ele tem energia, apesar da idade, ele é um cara muito ativo. Acho que ele vai ver. Eu acho que a gente é meio refém do nacional desenvolvimentismo. A gente teve um período que o Brasil cresceu muito. A gente sabe, até por uns trabalhos recentes do Edmar Baixa, a gente sabe que o crescimento não foi tão brilhante assim quanto se achava, mas mesmo fazendo as correções, tem um paper recente do Edmar Baixa com 2 colegas, publicados no penúltimo fascículo da Revista Brasileira de Economia, em que ele apresenta a revisão das contas nacionais antigas, encontra alguns erros e refaz as contas. E o Brasil cresceu menos do que se imaginava no século XX, porque o
PIB brasileiro em 1900 era maior do que se imaginava. Faz todo sentido. Porque pelo dado mais usado, o PIB brasileiro em 1900 era menor do que o da Índia. Tudo bem, a gente era pobre, mas menos pobre do que a Índia era difícil, né? Então, de fato, tem problemas no dado oficial. O Baixa vocalizou esses problemas com os colegas dele, mas, independente das correções, de fato, no período entre 1930 e 1980, a gente cresceu bastante. E aí as pessoas têm saudade desse período. E esse foi um período de fechar a economia, de indústria nascente, substituição de importação. E as pessoas querem voltar. A gente está sequestrado por esse passado que não volta mais, que foi menos melhor, não foi tão bom quanto se imaginava, e, no meu entender, deixou um legado horrível, porque a gente não escolarizou, a gente não investiu na área social e gerou um legado muito ruim para o período posterior, né? Mas, então, a gente tem essa saudade, a gente não consegue... A gente está sequestrado por essa visão, né? Eu acho que nós temos uma oportunidade com a reforma tributária, porque a indústria de transformação ela tem um ponto, ela tem eu fico muito irritado com esses caras fazendo lobby em Brasília, tal, mas eles têm um ponto, eles estão totalmente corretos. A carga tributária sobre a indústria brasileira é muito alta, tá? E a reforma tributária, eu espero que ela corrija um pouco isso. Não só a carga tributária é muito alta, mas o custo de conformidade, tudo que a gente discutiu, pega direto a indústria manufatureira. É o setor que mais sofre com o nosso manicômio tributário, é a indústria. Então, na questão da competição, ela fica sofrendo. Então, eu entendo. Com a reforma tributária, a gente vai corrigir o grosso disso. E aí acho que é uma oportunidade de, bom, a gente tirou esse peso da indústria, vamos agora expor a indústria à competição internacional, né? E vamos abrir a economia. E vai ser muito melhor, né? Vamos fazer o que a Coreia fez em 1980. Eu acho que a oportunidade também é se acontecer o acordo com o Mercosul e na Europeia, né? E as pessoas têm uma memória ruim, porque período anterior, a experiência anterior nossa de abertura foi lá nos anos 90, com inflação, e a gente tinha um câmbio fixo, né? Agora, esse é um ponto que o Baixa sempre fala, e está coberto de razão, né? O que a gente tem hoje é câmbio flutuante. O câmbio se ajusta. Se a situação fiscal estiver em ordem, se tiver juro baixo, economia macroeconomicamente ajustada, você reduz as tarifas, a taxa de câmbio desvaloriza. Então, você compensa, não vai perder competitividade. Vai sair quebrando um monte de empresa. Não vai sair quebrando, você não vai ter um câmbio fora do lugar. O que você vai ter um ajuste, vai ter aquela atividade eu faço mal, então é melhor importar, melhor me concentrar no que eu faço bem. E com isso, com esse movimento, naturalmente, a indústria brasileira ela vai se integrando nas cadeias produtivas globais. Custo, né? Ela vai inflação, né? Diminui o custo, não, e ela vai se especializar. Sim. Porque pega assim, por que quando eu viajo para os Estados Unidos, eu ando em avião Embraer, e por que eu não ando em carro brasileiro? Porque a Embraer, ela faz avião e ela exporta. Agora, por que a Embraer consegue exportar e a Ford do Brasil, a Volkswagen do Brasil não consegue exportar? Pelo seguinte motivo. A Embraer ela não faz todo tipo de avião. Ela só faz avião médio para médias distâncias. De porte médio para aviação local, né? Então, se eu estiver nos Estados Unidos for voar de Illinois para não sei onde, vou voar no Embraer. Agora, aqui, quando eu pego ponte aérea, eu vou no Boeing, vou no Airbus. Então, a Embraer não só ela não produz todo tipo de avião, como na produção de avião, ela não faz todas as etapas. Ela faz algumas coisas e outras coisas ela importa. Então, a Embraer é uma empresa que está conectada às cadeias globais de valor.
Pega na indústria automobilística. Para uma planta ser eficiente, para a gente conseguir fazer um carro bom, competitivo e, portanto, conseguir exportar, tem que produzir cada modelo pelo menos 300 mil unidades ano. O mercado brasileiro tem 3 milhões. Então, se eu for ofertar o mercado brasileiro só com carro produzido no Brasil, só consigo produzir 10 modelos. O problema é que a demanda é muito mais diversificada. Você quer um tipo de carro, você quer outro, tem outro. Cada pessoa tem uma demanda. Então, o mercado demanda 50 modelos, não 10. Então, a gente tem que produzir alguns modelos, 1 milhão, 500 mil, exportar. Uma parte do que a gente produz localmente é para o mercado local e o resto a gente importa, como a gente faz com o Embraer, com o avião. Agora, esse modelo fica tudo fechado aqui. A gente só produz para a gente mesmo, porque o nosso carro não consegue competir com nada lá fora. Esse negócio não tem futuro. A gente vai ter que o tempo todo ter um posto de importação de 60% para a indústria conseguir sobreviver, que é uma situação altamente artificial e de baixíssima produtividade. Show, acho que a gente pode ir para a última perguntinha internacional que você queria fazer, Rafa. Vou mudar um pouco de Brasil, Samuel, passar um pouco para a China. Até era uma dúvida até de um ouvinte, que é a questão do que a China vem passando atualmente, de mudança estrutural, crescendo menos, crise imobiliária. A China tem passado por um certo momento de transição. E a dúvida dele, né, que eu acho que é uma dúvida de muita gente, que é basicamente se você enxerga que isso pode afetar a demanda por minério de ferro, petróleo, commodities agrícolas, se no geral o Brasil poderia ser impactado por essa mudança da economia chinesa, né? A gente sabe que o Brasil depende muito da China, são economias até complementares em alguns aspectos, mas eu queria ver sua visão. Se você acha que a China hoje, com essas mudanças todas, isso aí o Brasil poderia ser impactado? Eu acho assim, primeiro, a China é natural o processo dela. O país está crescendo muito, já tem uma renda per capita bem maior que a brasileira. Acho que já faz uns 5, 6 anos que passou a gente. Os salários já estão mais altos. Os salários estão mais altos, São mais produtivos. Eles são mais produtivos, muito mais produtivos. O PIB per capita é mais alto, mas o consumo per capita deles ainda é bem menor que o nosso. A gente é mais gastão, a gente consome muito mais do que eles. Lá. Eles poupam muito. Eles terão que ter uma renda per capita bem maior do que a nossa, para o consumo deles ficar igual ao nosso. Então, e eles estão numa fase em que a participação da indústria no PIB já está caindo. Porque eles estão virando uma economia de serviços, porque o consumo cresce mais, né, do que o investimento. Tem que acontecer isso, porque a relação capital-produto lá é muito alta, já investiram muito e tal. Então, eles estão num processo normal. Inclusive, é natural eles se fecharem. Você pega o grau de abertura da China, está diminuindo. Claro, porque ela está crescendo nos serviços, que são setores menos tradables do que onde ela crescia antes. Então, independente do que acontecesse, do que acontece na China, a dinâmica do que a gente está vendo é normal, é esperada. Amadurecendo a economia chinesa. Então, está subindo, está virando economia mais rica, tal. E esse processo vem com transições estruturais, menos investimento, mais consumo, menos manufatura, mais serviço. E aí vai ficar mais fechada. Exportação mais importação dividida pelo PIB vai cair, porque o PIB continua a crescer, exportação e importação não crescem na mesma medida. Porque conforme você vai ficando mais rico, você produz mais serviços, e serviços é menos tradable do que manufatura. Então, isso ok. Não tem nenhum problema. Agora, você teve lá 10 anos atrás a mudança na liderança, né? Acho que há 11 anos atrás, saiu Hu Jintao e entrou o Xi Jinping. Né? E esse cara é comunista mesmo, ele é comuna. Né? O outro não era comuna. O outro estava no Partido Comunista Chinês, mas ele era um cara mais liberal. Ele queria liberalizar os mercados, tinha todo um cronograma de liberalização dos mercados. E o Hu Jintao, o Xi Jinping, não é essa a onda dele. Né? Ou seja, o cara é comuna de verdade e quer voltar a um certo comunismo. Entendeu?
não é um comunismo, mas tem um intervencionismo mais Mas, pesado, tem claro. uma mão pesada do Estado. Eu acho que isso vai gerar perda de eficiência logo, logo. Acho que a gente já está vendo. Gerando muito má alocação, né, porque fica o Estado tomando decisão, os investimentos vão ser feitos nos lugares errados. E aí vai gerar perda de eficiência. Então, eu vejo, pelo lado da oferta, eu enxergo a China nos próximos anos perdendo eficiência mais rapidamente do que ela perderia pelo natural processo de transição estrutural dela, de ter menos manufatura e mais serviços. Serviços têm uma produtividade, uma taxa de crescimento da produtividade menor do que manufatura. Então, quando você faz essa transição, a taxa de crescimento da produtividade vai ficando menor. Isso acontece no mundo todo, não ia ser diferente na China. Mas eu acho que, além desse processo natural, tem a mudança do projeto de desenvolvimento, da forma de lidar com aquela, de fazer política econômica, política pública, que vai gerar um arrasto naquela economia. Mas não é isto que ainda está limitando o crescimento dela. O que está limitando o crescimento dela é excesso de poupança. Para a gente que é brasileiro, é meio difícil a gente entender um lugar que cresce pouco porque ninguém consome. Não é a gente tem um problema oposto. Excesso de consumo, pouca poupança, pressão inflacionária permanente, juro real pressionado o tempo todo, juros altos, né? Essa é a nossa realidade. Então, lá não é assim. Lá não tem inflação, o juro é quase zero, o interbancário deles roda 1,4 ao ano. Então, o juro real lá do interbancário é zero negativo e não tem consumo. E aí a pandemia foi muito ruim, porque eles saíram machucados, porque o Xi Jinping, você acha que ele deu cheque para as pessoas, auxílio emergencial, não teve nada. Não teve nada disso. Ele acha essas coisas todas coisas de ocidental vagabundo. O chinês é resiliente, chinês se vira e tal. E então as pessoas tiveram que usar suas próprias poupanças para enfrentar as quarentenas, o distanciamento social. Teve o furo da bolha imobiliária, então o preço dos imóveis caiu. O chinês poupa em tijolo, uma parte da poupança do cara grande é tijolo. Ele tinha uma quantidade de tijolos que valia tanto, valia muito menos. O cara acorda do outro dia mais pobre. Então, sai poupando mais ainda. Então, a propensão marginal a poupar da China pós-pandemia subiu e não caiu. A gente não vê esse negócio cair. E o cara lá, em vez de aumentar o welfare state, ele diz que isso é coisa de ocidental vagabundo. Então, tem uma notícia que circulou que parece que pela primeira vez eles estão dispostos, que aí seria uma coisa que mudaria muito para melhor, que lá na China você tem um mecanismo, você tem um sistema de passaporte interno. Na China não existe cidadão chinês. O cara lá, ele é cidadão da província que ele nasceu. Ele tem um passaporte daquela província. Então, você vai trabalhar em outra cidade, ele é um imigrante, é um estrangeiro em outra cidade. E ele não tem acesso aos serviços públicos das outras cidades. Por exemplo, se ele tiver filho, o filho não tem direito à escola pública do lugar que ele trabalha. Porque ele não tem cidadania daquele lugar. Então, o que os chineses fazem? Tem muita migração interna lá. O que eles fazem? Eles deixam os filhos com os avós, né, cuidando, e o pai e a mãe vão trabalhar, muitas vezes, em cidades diferentes. Se encontra 2 vezes por ano, são aqueles feriados anuais que eles têm, todo mundo pega o trem, volta para a sua origem e se encontra. A vida é duríssima. Né? Chama Roku, esse sistema do passaporte ligado ao lugar de nascimento, e de não haver uma cidadania chinesa plena. Isso gera uma insegurança imensa. Né? E eles poupam mais ainda porque tem essa rigidez adicional no mercado de trabalho. Então, eles mantiveram isso porque eles morrem de medo do que aconteceu na América Latina, que é muita migração, campo-cidade,
e favelização e deterioração dos espaços urbanos. E, por causa disso, eles querem ter um controle muito estreito da migração e eles usam esse sistema de Roku para fazer esse controle. Ou seja, não tem mobilidade livre do trabalho. Bom, é ditadura, né, gente? Você não faz o que você quer. Parece que eles estão dispostos a flexibilizar, realmente caminhar na direção de eliminar esse sistema e criar uma cidadania ampla chinesa. Isso pode gerar um aumento da taxa do consumo, uma redução da poupança e pode resolver, pelo menos durante um tempo, esse problema. Mas hoje o que limita o crescimento da China é excesso de poupança por consumo. Mas eu acabei não respondendo a sua pergunta. Minha visão é o seguinte: a gente exporta commodities agrícolas e commodities minerais. Eles estão terminando de construir o país. Então, assim, tem mais uns 10 anos, mas não vai ter essa demanda por minério de ferro a vida toda. Porque depois você construiu e eles já estão do lado de lá da transição demográfica, então o crescimento populacional vai ser menor, negativo. E quando você começa a ter crescimento populacional negativo, a necessidade que você tem para investimento em estruturas cai muito. Começa a sobrar casa, sobrar metrô, sobrar ponte. Então eu acho assim, eu não sei, não estou estudando com cuidado, tem lá alguns anos, uma década e meia, eu sei em que a Vale ainda vai exportar muito minério para a China, mas depois a demanda vai cair, porque o país está pronto, está construído. Sim. Comida, eles vão continuar comendo. Então, aumento de padrão de vida, né? Isso. Agora, a demanda não vai crescer, porque eles já estão com o nível de alimentação. Ainda tem, eles não comem tudo de carne que é para comer, ainda tem um espaço para melhorar a qualidade da alimentação deles, ainda vai aumentar a demanda sobre o Brasil, mas também mais uns 10 anos, e aí vai entrar num platô, porque a gente sabe que a elasticidade e renda da demanda por alimentos é baixa. A renda aumenta, você não aumenta comida depois de um certo ponto. Então, a gente tem mais uns 10 anos. Quem sabe até lá a Índia já está grande. Como eu falo da Índia. Quem sabe e aí a Índia, lugar, né? A Índia pega o lugar da China e a gente Exatamente. tem mais uns 20 anos de uma Sim. janela de demanda por commodities para tentar nos arrumar. E a gente vai agora para as bate-bola rápido das últimas perguntas mais difíceis. Mais difíceis agora. Que a gente gosta aí de indicar para os nossos ouvintes um livro, um filme, um restaurante, uma música. Para aquele programa do fim de semana. Vai no shopping, compra um livro, assiste um filme, vai no restaurante e volta para casa ouvindo a música que o convidado indicou. Eu sempre vou indicar o livro que eu indico sempre, quando pedem para mim, que é um livro que eu acho que deve ser o melhor livro de ficção escrito no Brasil nos últimos 20 anos, um dos melhores. É um romance grandão, assim, que é Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é muito legal, porque é a história do Brasil no século XIX, o século XIX inteiro, pelos olhos de uma escrava. Então, é um ponto de vista que a gente não está acostumado a ver. A escritora fez um trabalho de pesquisa monumental. A história é linda, é uma saga, tipo O Tempo e o Vento, é uma grande saga brasileira do século XIX, linda. E é muito bem, ela tem um estilo muito bom, a escritora escreve muito bem, é uma linguagem fluente, você lê com prazer, apesar de ela ter feito um trabalho de pesquisa, de léxico também, ela procura recuperar umas palavras da época e usar. Tem uma construção lá do livro impressionante, eu acho esse livro lindo. Literatura brasileira, acho que tem que ler. Filme. Pô, eu vi, foi meio polêmico, mas eu adorei esse filme francês do Oscar. Vidas Passadas ou não? Não. O francês, do cara que morreu. Como chama? A Queda. Tá. Eu adorei A Queda. Agora, A Queda dá para a gente ver, tem 3 pontos de vista do filme. Você pode ver o filme como policial, você pode ver o filme como um filme de tribunal, você pode ver um filme sobre uma vida de um casal. Ele funciona nessa terceira leitura.
Nessa terceira leitura, o filme é grande. E, assim, se você vira o filme como um filme de tribunal, um filme policial, não é um grande. Ele é um grande filme de relações, de relação de casal, maravilhoso. Restaurante e música. Pô, restaurante eu tenho 61 anos, né? Então eu vou falar um restaurante velho, que tá bom, tá vital, é um restaurante que tem vitalidade, ele não está nas listas de nenhum lugar, e ele está vivo há 70 anos, eu acho. Que é o restaurante italiano, o Tatini, que fica na Rua Batatais. Não conheço, vou experimentar esse aqui, hein? É careta, não é. Eu gosto. Não é hipster, é careta. A entrada é a mesma. Isso que é bom. Mas é muito bom, tudo lá é muito bem feito. E tem essa coisa legal que é um negócio que existe desde 1950, né? Sim. Maravilhoso, né? Fim de semana vai ser bom. E para finalizar a música? Eu gosto muito de música clássica. OZESP, né, gente? OZESP. Frequenta lá? Frequento. Sou do Conselho Consultivo e frequento a Sala legal. São Paulo. Maravilha. Maravilha, a gente está finalizando nosso podcast. Samuel, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Acho que o papo foi extremamente rico. A gente não falou tanto do mercado e de tantas atualidades, mas acho que o investidor, pessoa física, a população em geral, não conhece muito essa nova visão de desenvolvimento, como organizar melhor a economia, os problemas microeconômicos. Eu não queria usar a palavra micro para discutir, porque às vezes micro, macro, as pessoas que não estão muito familiarizadas, mas está tão perto da gente quando pega às vezes a nota fiscal, olha os impostos, ou a gente que tem uma padaria, uma farmácia, tem um caos muitas vezes que a gente não consegue observar e afeta o nosso dia a dia. Eu acho que esse é um ponto importante que, se a gente olhar e entender, a gente resolve muitos problemas do país e não ficar dependendo de muitos, mas a gente consegue só de um olhar diferente. E aí, Rafa, acho que se quiser começar, eu já dei minhas considerações finais, agradeço novamente. E aí, se quiser, depois a gente passa para o Samuel. Eu queria agradecer primeiramente o convite, Samuel. A gente é uma honra, né? A gente, economista, então a gente estuda você desde que a gente está ali, desde o começo da graduação. Foi mais do que uma aula, né? Foi aqui um dos grandes pensadores de Brasil trazendo a sua visão, e acho que a gente consegue trazer isso para muita gente, que eu acho que é o mais importante. A gente teve discussões aqui bastante profundas, mas leves ao mesmo tempo, que eu acho que é o grande. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Uma delícia estar aqui conversando com vocês. Obrigado, gente. E para você que ficou até esse finalzinho, muito obrigado. Curta aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, dê sugestões de convidados. Espero vê-lo aí na próxima. Obrigado.